Olá, pessoal. Bem-vindos. Eu sou o professor Marcelo, estou de volta aqui com vocês na nossa terceira aula dessa disciplina de desenho curricular. E nessa aula nós vamos discutir a estrutura curricular, né? O que dá corpo, de fato, ao currículo dentro das instituições e dentro da comunidade em que a educação está inserida, de fato, né? O espaço educacional em que a gente se insere, seja a comunidade, seja a escola, seja o trabalho, o espaço específico que demanda da gente a perspectiva educacional, a perspectiva de um currículo, de um percurso, de uma questão de aprendizagem efetiva, ok? Então vamos lá. Eu quero hoje tratar com vocês nessa perspectiva da organização curricular, da estrutura curricular. Então, nós precisamos pensar nessa estrutura e na questão de organizar a implementação desse projeto, dessa estrutura curricular, ok? Seguindo, então, vamos lá. O primeiro passo é a gente trabalhar com a definição da estrutura curricular, que nada mais é do que a organização dos conteúdos, né? A organização metódica, a organização que tenha aí a sequência lógica, que de fato tenha uma perspectiva de projetização, né? Para acompanhar as comunidades. E aí a gente tem as atividades pedagógicas que vão surgir, que são necessárias, os projetos, as questões que, de fato, estão descritas como necessidades daquela comunidade, que a gente vai compor dentro de uma estrutura de um projeto curricular e de sua implementação. E dentro desse processo também a gente pensa no processo de avaliação, né? Seja ela somativa, formativa, a gente vai estar sempre pensando na perspectiva de trazer aí um plano coeso que possa trazer para a comunidade os avanços necessários, para a comunidade escolar, e aí a gente, pensando na comunidade escolar, a gente vai pensar nos estudantes, nos professores, nas necessidades específicas desses estudantes, dos docentes, e também do corpo administrativo da organização, que termina tendo suas necessidades também levantadas e surgindo aí, necessitando suprir também essas necessidades dentro do currículo. Uma estrutura curricular, em termos gerais, possui como componentes os conteúdos, onde a gente vai descrever os temas, as matérias que compõem esse currículo, né? Os elementos relacionados em termos aos domínios de conteúdos que a gente vai estar trabalhando, que possivelmente pode, a depender do desenho, estar dentro de projetos, né? E aí você vai ter que entender o encadeamento lógico de toda essa questão do conteúdo, a questão de perceber os estágios de aprendizagem necessários para que você não coloque conteúdos mais complexos antes dos conteúdos mais simples, pensando nessa característica, organizando de acordo com a necessidade localizada, né? Necessidade primordialmente levantada dentro do diagnóstico, que é muito local. Então tem essa condição que é necessária, pensando nesses conteúdos, dividindo de acordo com a necessidade. Segundo passo como eu falei, de projetização, por exemplo, é pensar nas metodologias, né? Quais são os métodos que nós vamos utilizar, quais são os estilos de aprendizagem existentes, de forma que a gente case bem os métodos com esses estilos e as necessidades básicas dos estudantes, bem como daquela comunidade, que vai trazer temas específicos para dentro desse projeto, né? Projetos específicos onde a gente vai inserir conteúdos de forma a adequar aquilo que é tradicional, aquilo que é necessário, já previsto pelas diretrizes curriculares, dentro da realidade. Quer dizer, você traz para dentro da realidade o conhecimento, de forma que esse conhecimento se torne mais significativo a partir das metodologias utilizadas, que são diversas estratégias que podem orientar o ensino. Então, você tem que definir o método a partir da necessidade localizada, né? Do diagnóstico da comunidade, do diagnóstico escolar, do diagnóstico estudantil, da observação das necessidades especiais de aprendizagem que vão fundamentar esse processo.
E aí você tem, né, dentre os componentes, o próprio sequenciamento, que eu falei, né, que é a ordem específica dada aos conteúdos que vão ser apresentados. Claro, dentro de um projeto, você às vezes termina trabalhando com os conteúdos de acordo com os níveis e com os estágios dentro do projeto. Então, você tem que definir esse sequenciamento já aí nessa perspectiva da projetização, da condição que você pretende, né? Inclusive gerando um calendário escolar que seja mais atrativo e adequado aos estudantes, à própria comunidade e aos espaços de fato, aprendizagem necessários. E, finalmente, os métodos e processos de avaliação, né, para medir o aprendizado, não só medir o aprendizado, mas medir também a perspectiva do próprio processo, né, do próprio projeto, para que você possa ir modificando dentro dos espaços escolares aquilo que for necessário ser modificado, não depois, mas durante a própria execução. Então, você tem que pensar nessa perspectiva da avaliação do processo também, né? Não só do aprendizado, mas do processo de aprendizado, né? Muitas vezes você descreveu um projeto, descreveu uma questão relevante em termos de percurso, em termos de currículo, na sua cabeça, mas na hora de executar, na prática, você percebe que precisa passar por adaptação e para isso você tem que ter esses indicativos, essas questões que permitam você avaliar, né, os indicadores, as métricas ali que você precisa desenhar para poder construir esta condição de melhoria. Ok. Em termos de elementos essenciais, a gente tem que pensar naquilo que tem a ver com o próprio planejamento, né? O primeiro passo do planejamento foi o diagnóstico, e o segundo é você obter ideias para poder gerar um plano curricular de fato aqui, né? E a gente está falando muito dessa perspectiva escolar, né? Não pensando só na perspectiva escolar, pensando também no planejamento político-pedagógico de um estado, de um município. A gente tem que pensar nas condições necessárias em termos locais, em termos desse nível do que seja a educação. Então, dentro da estruturação, de fato, na estrutura, o primeiro passo é pensar no objetivo de aprendizagem, né? Os objetivos de aprendizagem vão estar definidos de acordo com o método, de acordo com as perspectivas locais, de acordo com as perspectivas de necessidades daquela comunidade, daquele conjunto de atores educacionais, né? Que vão levantar essas questões. O segundo são os conteúdos programáticos. Observando os objetivos gerais, que vão definir aí o que se espera que os estudantes, a comunidade saiba, e o que se espera de desenvolvimento, de fato, em termos de índices de desenvolvimento humano, em termos de indicadores da escola, em termos de aprendizagem, de permanência na escola e tudo, você vai ter objetivos definidos aí nesse processo gerais e objetivos específicos para cada momento de aprendizagem que você vai ter. E depois disso você desenvolve aí a escolha dos conteúdos que vão compor cada processo, cada projeto, cada estrutura de aprendizagem em termos do seu conteúdo, das matérias, das disciplinas, em termos de projetos conjuntos, em termos de interdisciplinaridade e transdisciplinaridade, o uso de eixos transversais no processo de aprendizagem pode ajudar muito nessa condição, né? E depois que você trabalha com essa questão dos conteúdos, você pensa nas metodologias, né? Quais são os métodos que vão permitir mediar a interação entre os estudantes e os objetos de conhecimento, os objetos de estudo que vão ser utilizados? Vai se utilizar metodologias ativas, se vão se utilizar elementos, equipamentos eletrônicos, o uso de inteligência artificial, o uso da perspectiva de uso da internet, das redes de comunicação, né, das tecnologias de informação e comunicação, vão estar presentes nessa descrição da metodologia, né? Se vai se projetizar, se vai se aprender aí na perspectiva de colocar os alunos para
para serem mais ativos nesse processo, inclusive observando aqueles que têm maior habilidade para poder ajudar os demais, gerando um processo de aprendizagem por pares também, né, que são questões bastante relevantes, que vão compor aí as metodologias de ensino. Depois a gente pensa aí no elenco de instrumentos para medir os objetivos de aprendizagem, objetivos diversos, né? Provas, portfólio, avaliação formativa, avaliação somativa, a perspectiva de avaliação conjunta em termos de aprendizagem do que vem a ser o aspecto de interpretação e do aspecto de aplicabilidade dos diversos conteúdos, né, e descrever aí esse formato de indicar, de indicativos, indicadores que vão permitir acompanhar todo o processo, né. A gente está falando da perspectiva de pensar nas metodologias, de pensar nessa condição do desenho, mas existem alguns tipos que a gente vai utilizar e que, de fato, vão ajudar a pensar se vai ser projetizado, se não, todo esse processo, né? Nós temos aqui 3 grandes modelos, por exemplo, de 3 grandes tipos de estrutura curricular. A estrutura curricular disciplinar, que é aquela mais tradicional, né, baseado nas disciplinas mesmo, né, divisão em matemática, divisão em linguagens, ciências, né, então você tem essa condição mais tradicional. Ele apresenta como vantagem aí a gente conseguir ter clareza e organização na forma dos conteúdos que vão ser transmitidos, né, você tem uma clareza de histórico, toda essa perspectiva, mas apresenta o desafio de poder fragmentar o conhecimento e se tornar menos significativo, porque quando você não contextualiza os elementos curriculares, os conteúdos curriculares, aparenta para os diversos públicos que aquele conteúdo pode não vir a ter nenhuma representatividade na sua vida futura, né? E do ponto de vista, por outro lado, você teria o ganho na perspectiva de que você sabe exatamente o que está sendo transmitido, quando está sendo transmitido, com muito maior clareza, né? Esse é o modelo mais tradicional, a perspectiva tradicional de construção das estruturas curriculares. Um segundo modelo, um segundo tipo, seria o currículo interdisciplinar, onde a gente tem aí a possibilidade de integrar as disciplinas, né, de forma que você, a partir dos temas e projetos que existem aí, temas geradores, projetos, né, situações, problema, você insere os conteúdos dentro desse processo, de forma que a pessoa vai conseguindo vincular o conteúdo com a realidade, o conteúdo com a aplicabilidade, de forma que isso se torna mais atrativo, se torna mais factível do estudante integrar os conhecimentos, né, e entender que existe relevância, que é a sua grande vantagem, né, a integração dos conhecimentos e a relevância dos conhecimentos que são transmitidos, dos conteúdos transmitidos dentro da própria realidade. O desafio desse tipo de estrutura é justamente a complexidade nessa organização, porque você tem que pegar aquilo que antes estava sequenciado de uma maneira tradicional, você precisa incluir dentro dos temas, dentro dos projetos, de forma a tornar isso mais palatável, significativo e, de fato, relevante. O grande problema é que isso torna mais complexa essa organização, se torna mais complexo a gente entender o processo. Claro, é um desafio intenso, mas é um desafio que gratifica bastante esse processo de interdisciplinaridade. No processo do tipo modular, a gente vai trabalhar com a descrição desses conteúdos em módulos independentes, que vai ser cursado em qualquer ordem, né? Vai depender muito do tipo de questão com a qual você vai lidar, e aí você vai conjugar um conjunto de conhecimentos de uma forma mais flexível, de uma forma mais também aí relevante para o processo, né? E você vai entendendo que você pode gerar módulos de
de conhecimento, né, a partir de temas geradores também, a partir de projetos, no modelo mais modular, onde você descreve a questão em módulos. Aqui a gente pode pensar, inclusive, na divisão das séries, né, que já é uma situação modular. Claro que você não pode cursar a posterior sem cursar a anterior, né, diferente nesse sentido. O modular seria você pegar as características vinculadas. Olha, agora nós vamos aprender um conteúdo, aprender conteúdos que tenham a ver com a questão do primeiro setor. E aí você pega primeiro setor como um módulo e pega conteúdos relevantes de tudo aquilo que vai ser transmitido e insere nesse processo do módulo primeiro setor. Segundo setor, pensando nos setores da economia, né? Mesma perspectiva, pensando a questão da inserção da história do que existe nessa questão do segundo setor, que fala muito sobre a perspectiva do crescimento, fala muito sobre a perspectiva do desenvolvimento, tem muitas questões históricas relevantes nesse processo, tanto em história geral quanto história do Brasil, tem muitas questões relacionadas às implementações industriais existentes no mundo e no Brasil, quer dizer, questão de comparação geográfica, do ponto de vista das ciências sociais, das ciências humanas também o mesmo aspecto, né, que a gente vai entender aí o que traz desenvolvimento diferente para diversas sociedades, os agrupamentos ali existentes, né? Então, você vai modular, vai gerar módulos a partir disso. A vantagem é justamente a flexibilidade, mas a dificuldade é em garantir que haja de fato uma coerência e uma progressão nesse conhecimento, porque você às vezes tem que trabalhar todo o conhecimento dentro por exemplo, nesse desenho que eu estava dizendo, dentro do que é primeiro setor, depois dentro do que é segundo setor, depois dentro do que é terceiro setor, né? E aí você tem toda uma característica que precisa ser pensada, ser avaliada com cuidado para ter a garantia tanto de todo o conteúdo quanto da progressão desse conhecimento, né? Do básico ao complexo, você precisa avaliar se houve um aprendizado, se existe aí a questão da aquisição das competências necessárias nesse processo. Bem, agora pensando na questão definida já a estrutura, a gente pensa também no processo de implementação curricular, né? O processo de implementação é traduzir essa estrutura, que é teórica, né? Que você gerou um plano, que você gerou um projeto político-pedagógico, que você gerou um plano curricular, que você gerou as diversas questões relacionadas ao que é geral, e agora você parte para a perspectiva da prática cotidiana na instituição, que aí vem os planos de aula, os planos de interdisciplinaridade, os projetos de fato, a implementação desses projetos, né? A tradução do que você descreveu, do plano efetuado, da estruturação que você fez para a realidade. O que é importante? O que não pode deixar de ser feito? O que precisa ser pensado independentemente de qualquer questão nesse processo de implementação? Primeiro, a capacitação docente, porque o docente ele está preparado para a sua disciplina, ele está preparado para o seu processo de ensino-aprendizagem. Então, nessa gestão do plano curricular, para o que é a prática educacional na escola, você tem que elencar uma capacitação docente aí, em termos de formação continuada, sobre os objetivos, sobre os conteúdos, sobre os métodos de ensino-aprendizagem, diversas formas aí, né, sobre projetização, sobre como trabalhar em conjunto, propostas avaliativas que foram descritos, você precisa preparar eles para isso, e também para a prática necessária, né, a execução de workshops, de treinamentos específicos sobre essa perspectiva. Essa capacitação não pode deixar de existir. E o outro detalhe são os recursos que você precisa, né? Você tem que elencar do plano curricular, de tudo aquilo que você desenhou, quais são os elementos que você vai precisar em termos tecnológicos, em termos de recursos financeiros, em termos de recursos humanos, em termos de viagens, em termos de disponibilização de tempo, para as pessoas conseguirem lidar com todo esse processo de maneira adequada. Senão a gente pode se perder. Então aí você deixa de ter o sucesso necessário na implementação do plano educacional.
E nesse processo você tem também as práticas que são necessárias para essa implementação eficaz. A primeira delas é o desenvolvimento dessas habilidades, dessas competências dos docentes. Né? E aí, de novo, recorda lá a questão de você precisa trabalhar essa formação que é continuada. O docente ele nunca pode deixar de aprender, ele sabe do seu conteúdo, ele sabe do seu processo, mas sempre existem novidades, questões relevantes no processo de ensino-aprendizagem, na descrição das necessidades específicas dos estudantes, que todos os docentes precisam estar alinhados nesse processo. Então, o processo de alinhamento, ele precisa ser feito de forma que o plano curricular seja garantidamente executado, e aí se torne eficaz esse processo educacional. É preciso pensar nas práticas também, né? A capacitação sobre metodologias, sobre avaliação, sobre como implementar em sala de aula questões diferenciadas, como fazer uso das habilidades dos estudantes também nesse processo de ensino e aprendizagem para facilitar essa condição de acordo com o seu plano. Sempre lembrando que você tem que construir a prática aderente ao que foi planejado, né? As escolhas educacionais, as escolhas pedagógicas, as escolhas relacionadas às metodologias, as escolhas em relação ao seu projeto político, ao seu projeto pedagógico, de fato, a linha pedagógica adotada precisa ser mantida em termos gerais. O segundo passo importante aqui em termos de práticas é o acompanhamento e monitoramento. É importante que a gente esteja sempre avaliando se aquilo que foi desenhado está sendo de fato implementado e se o desenho foi realmente adequadamente pensado para que você possa na prática, fazer tanto a gestão daquilo que está sendo executado, quanto melhorias no plano que foi que está em implementação. Né? Você vai gerando melhorias para esse plano, para que numa revisão você tenha condições de fato, trazer novos elementos, novos cenários para dentro desse plano desse plano curricular, dessa estrutura curricular, desse desenho que foi efetuado, né? E essa avaliação constante vai ser efetuada em relação àquilo que existe no marco zero, quando você começa, né? E o passo a passo, né? Todos os momentos avaliar os saltos dados em termos de aquisição de conhecimentos, competências, habilidades, seja dos estudantes, que são o público-alvo final do processo educacional, seja do próprio docente, que, apesar de não ser o público-alvo do processo educacional, ele é público-alvo das melhorias no processo de ensino e aprendizagem, para que ele possa, de fato, avançar nessa condição, né? E essa prática aí pode se dar a partir da criação de comitês de monitoramento dentro da escola, né, o que dá também a perspectiva de maior participação dos públicos escolares, dos atores educacionais ali elencados, né, sejam eles pais, mestres, ou mesmo o pessoal do técnico administrativo no espaço escolar, para poder trabalhar com essa avaliação constante e monitoramento para controle e efetiva alteração do que for necessário. E pensando nessa perspectiva de dar autonomia, de participação, outra prática necessária é justamente o engajamento dessa comunidade escolar, dos diversos atores, né? É preciso que a gente envolva nesse processo estudantes, pais, professores, a equipe técnica, o administrativo, o pessoal de apoio, todo ele nessa constituição do processo curricular, né? Tanto do projeto quanto da execução desse projeto. Prática importante nesse momento. Reuniões com toda a comunidade para ajustar o currículo àquelas realidades locais. Projetizar não significa nós, dentro do espaço escolar, pensar tudo. Significa pensar e levar para a comunidade escolar para a gente discutir o que é melhor em cada momento. Né? Existem desafios por parte da comunidade, por parte dos pais, por parte da sociedade, que podem trazer elementos importantes para a modificação daquilo que vem a ser a implementação do
processo curricular que nós temos. E isso é interessante porque traz aí também outro processo de significatividade para o processo educacional, vinculado à participação, ao engajamento, ao comprometimento das pessoas, o que já gera por si também uma habilidade, que é a habilidade de negociação, que é a habilidade de estar aí no controle social de tudo que vem sendo executado, que é um dos focos do processo educacional. Desafios intensos nesse processo, gente, e são intensos de verdade. O primeiro é resistência à mudança. Pensem que nós, educadores, já vivemos de longa data num processo mais tradicional de pegar os conteúdos, desenhar aquelas aulas que a gente sempre já deu, com base no nosso conteúdo, sem a necessidade de pensar todo o processo conjunto, claro, pensando na aplicabilidade, mas nós pensando na aplicabilidade e não vendo na prática essa aplicabilidade e colocando, né? Então, quer dizer, a gente está preparado para pensar no currículo de uma forma mais tradicional. Então, ainda pensamos assim, né? Apesar de já ter aí em torno de 15, 20 anos que se discute muito sobre metodologias ativas, existe ainda resistência nesse processo de colocar metodologias ativas dentro do processo educacional, dentro da curricularização, de fato, da vida, do que precisa ser pensado, né? A estratégia principal nesse momento é pensar na formação e conscientização sobre benefícios do novo currículo. Ao invés de você ficar em uma sala de aula, você trazer para a perspectiva da inversão dessa condição. A partir do tema, você dar a aula. Não dar a aula para depois se pensar no tema. Então, você tem uma perspectiva de pensar quais os benefícios gerados para os diversos atores institucionais, diversos atores educacionais, desse processo de implementação de currículos numa modalidade diferente atualmente, né? O segundo é que isso demanda muito recurso, diferente do que a gente tem hoje, né? Então você vai se deparar com frequência com falta de recursos. Você vai elencar um conjunto de recursos que você, na prática, na realidade, termina não tendo. A gente já sabe disso porque muitas vezes a gente tem que implementar dentro da nossa própria disciplina, por exemplo, na maior parte das vezes, questões que não estão no espaço escolar. Então, nós é que terminamos investindo da nossa criatividade, do nosso dinheiro, do nosso recurso para trazer para dentro da sala de aula muitas coisas, né? Que a gente já percebe falta de recurso. Ela não vai deixar de existir e talvez ela seja assim, pensando em outros modelos de currículo, outros desenhos curriculares, talvez seja mais aparente essa condição da falta de recursos, principalmente pensando na perspectiva dos novos tempos, onde o uso das tecnologias de informação e comunicação estão muito mais elevados, né, mais disseminados entre os diversos estudantes. Qual é a estratégia? Priorizar investimentos e buscar parcerias aí, no caso. Aqui a gente fala das parcerias público-privadas para poder fazer esse processo de investir em recursos necessários, né? Buscar parcerias, buscar questões que possam permitir a projetização, pensar na perspectiva de visitas técnicas, na condição de trazer para a prática tudo aquilo que a gente executa em sala de aula dentro dos espaços que possam demonstrar para crianças, adolescentes, jovens, adultos envolvidos no processo educacional, novas formas de visualizar tudo aquilo que a gente conteúdiza, tematiza dentro de sala de aula, com base em disciplinas, mas agora não só com base em disciplinas, mas com base na solução de problemas, que é bastante relevante, né? E aí você pensa nessa condição de parceiros nesse processo. Às vezes a escola não tem, mas ela corre atrás de parcerias que possam permitir essas implementações. E o outro grande desafio é a descontinuidade político-educacional. Qualquer mudança política pode afetar a continuidade de políticas curriculares, né? Se você tem um pensador de linha mais tradicional vamos dizer assim, na direção de um processo político-pedagógico, seja ele na União, nos estados, no município, seja ele dentro da própria escola, no processo diretivo, no processo de coordenação, você pode ter o risco de descontinuidade, né,
política educacional nesse sentido, justamente por conta das divergências existentes. Daí ser necessário, dentro do processo de estruturação, você envolver os diversos níveis e os diversos, vamos dizer, as diversas vertentes de pensamento para poder tomar decisões que possam ser mais próximas. E o outro caminho, que está aqui descrito como estratégia, é o planejamento flexível, que permita ajustes contínuos para lidar com novos contextos, lidar com a mudança da política educacional, de lidar com a mudança da política institucional vinculada a algum dirigente, a algum diretor, né? Aqui é uma proposição que eu tenho para vocês, é olhar de fato com um olhar crítico aquilo que é a nossa Base Nacional Curricular Comum do Brasil, né? E o que vem sendo feito em termos de implementação. Acredito que muitos de nós aqui já somos educadores e conhecemos um pouco essa perspectiva das implementações existentes da Base Nacional Comum Curricular. E aí a ideia é pensar um pouco nos grandes desafios e nas soluções, né? Em termos de desafio, a falta de capacitação adequada para os professores em relação a essa condição, né? De visualizar adequadamente o que foi pensado, de visualizar adequadamente qual é a proposta de uma base nacional comum, que não é assim o tradicional de pegar a base e só incrementar alguma coisa, não, é pegar a base e descrever alguma coisa onde eu possa inserir a base de maneira que haja uma tessitura entre realidade e aquilo que existe de conhecimentos a serem transmitidos, de conhecimentos a serem discutidos, de conhecimentos a serem compartilhados, né? E a adaptação das escolas, seja pública ou privada, com condições diferentes nesse processo. É um desafio, né? E soluções propostas a gente vê a formação continuada e gradual dos professores, não acaba na pedagogia, não acaba nas licenciaturas, mas há uma continuidade nesse processo. Também não acaba na faculdade, quando a gente discute os bacharelados e os cursos tecnológicos, onde a pessoa vai precisar entrar no processo de ir para a sua prática profissional. E o segundo é a flexibilização para adaptar-se de fato às realidades locais, porque a Base Nacional Comum Curricular ela é nacional, então ela leva em consideração tudo que tem no país para poder desenhar aquela questão. Mas os desafios locais, eles precisam ser colocados nesse processo do desenho curricular para que a gente possa adaptar, não os conteúdos, mas entender como colocar o conteúdo dentro dessas realidades, dentro dos desafios locais. Correto? E é com base nessa perspectiva que a minha proposta para vocês de atividade é produção de um novo paper, agora pensando nos desafios e práticas dessa implementação curricular num contexto educacional específico, seja uma escola local, um sistema público de ensino, né, e que vocês vão refletir sobre isso. Vocês podem encontrar documentos na internet sobre esses processos, né? A própria BNCC ela tem um histórico de construção que a gente consegue visualizar como o pessoal fez esse processo, reuniões, discussão local, discussão regional, discussão nacional, para poder tentar montar aquela estrutura mínima desenhada da Base Nacional Comum Curricular, tá? E o grande objetivo desse trabalho, dessa atividade, é explorar como essa estrutura idealizada é implementada, né? E aí, vamos lá, nós temos algo idealizado, a BNCC, e diversos formatos de implementação em diversas escolas, em diversas realidades. Então, a ideia é que vocês discutam como foi feito isso, né? Muitos de vocês trabalham em escola, trabalham nessa perspectiva educacional, trabalham em faculdades ou coisas do tipo. Vocês vão poder pensar nesse processo das implementações existentes, pensando as regras, os normativos e como está a implementação. O que falta? O que não acontece? O que acontece de uma maneira que não é adequada? Eu posso citar como exemplo aqui no caso para vocês a questão das atividades complementares que tinham como foco a perspectiva de complementar tudo aquilo que a faculdade passa e que os estudantes no nível superior, por exemplo, deveriam pegar atividades complementares que de fato fossem agregar para a sua formação e não somente pensar na perspectiva de atividade complementar como um curso que ele faça adicional àquilo que ele já fez. Não, é pensar em coisas que
são novas e que desenham para ele um cenário diferente, né? E aí a gente percebe que as implementações nunca são de acordo com essa mesma proposta. Então a ideia é discutir isso, apresentar ideias, apresentar questões relacionadas à problematização desse processo de implementação, tá? As orientações para a construção do trabalho são as mesmas dos trabalhos anteriores. E finalizando nossa apresentação, essas foram aí as nossas palavras em relação à estrutura curricular e à sua implementação. Então eu espero que tenha sido possível passar alguma ideia para vocês em relação a isso, e gostaria que vocês, se pudessem fazer aí, tecer comentários sobre essas perspectivas da primeira, segunda e terceira aula que nós apresentamos aqui, também em grupos lá no próprio WhatsApp, para poder avançar aí na percepção de cada um, sem discussão. Ali, na realidade, o que eu quero é um debate, né? Uma perspectiva de a gente estar trocando ideias, né? Sobre o que a gente enfrenta no dia a dia na educação, em nível de currículo mesmo, em nível desse processo de projetização educacional, para a gente estar, de fato, aprendendo e discutindo uns com os outros sobre o desenho que a gente tem trabalhado e que vem sendo visto nas nossas atividades, ok? Agradeço a vocês e nós, na semana que vem, nós teremos a última aula e eu vou gravar uma aula especial para vocês, considerando o conteúdo e considerando o processo de despedida dessa disciplina com vocês. Da disciplina, a gente ainda se encontra com toda certeza, se Deus quiser. Obrigado.